Temos adorado o Senhor. Nós cremos que o Senhor tem uma mesa para nós, amém? Uma mesa posta, um alimento saudável. Ele sempre quer o melhor para nós. E Ele deseja que estejamos bem no espírito, na alma e no corpo. Saudáveis no espírito, na alma e no corpo. E essa é a promessa dEle, para aqueles que se rendem a Ele, para aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo. Há uma promessa de uma plenitude, de uma vida plena em todas as áreas. Infelizmente, muitas pessoas não desfrutam desta promessa. Muitas pessoas até mesmo creem em Deus, sabem que Ele existe, mas não desfruta dos benefícios do seu reino agora mesmo. Mas esta é uma verdade que o Senhor quer nos lembrar a cada dia, que Ele tem para nós vida plena, amém? Vamos ler alguns versos da palavra de Deus, em Salmo 126, que nós temos ouvido o Senhor nesses dias. O Senhor tem nos alinhado as suas promessas, a sua voz, que nós temos ouvido a voz de Deus, amém? Nós somos uma casa que estamos sintonizados com a voz do Senhor, por isso que nós podemos e devemos cantar, sustentados por tua voz, porque nós somos sustentados pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E hoje tem mais uma porção desta voz, dessa palavra, que nós podemos caminhar mais alguns dias, mais um tempo com essa palavra de Deus, com essa porção da palavra de Deus. Salmo 126, a partir do verso 1, nós já lemos alguns versos, e hoje mesmo, então diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Amém? Salmo poderoso, a palavra de Deus que já começa declarando que o Senhor trouxe novamente restauração a Sião. E quando ouvia do Senhor através desta palavra hoje, o Senhor nos lembrava que esta restauração é a vida de Cristo em nós. Ele nos trouxe esta restauração, a vida de Cristo em nós. Aquilo que o primeiro Adão, o velho Adão, perdeu, veio o último Adão, que é Cristo, e restaurou para nós essa intimidade com o Pai. Cristo, que hoje não é mais um Deus externo, mas é um Deus interno, que habita nos seus filhos, que mora em nós, que tabernaculou dentro de nós. Por isso que nós estamos alegres, por isso que nos sentimos como num sonho, porque Ele trouxe para nós a vida de Cristo. Hoje nós podemos desfrutar da vida de Cristo dia após dia. Você pode viver Cristo de dentro para fora. E quando a palavra de Deus daqui diz que nos sentimos como em um sonho, refere-se a um sonho profético, a um sonho forte, a um sonho saudável, a um projeto de Deus.
Deus tem para nós, e nós temos vivido isso, que nós somos uma casa apostólica e profética, e vivemos como num sonho desse profético, desta saudável, dessa palavra saudável que nos alimenta, que nos fortalece dia após dia. Um alimento que, como nós cantamos, nós somos sustentados por sua voz. Um alimento sólido, um alimento que tem suas vitaminas, suas propriedades em Deus. Sustentados pela verdade, sustentados pela justiça, sustentados pelo amor, sustentados pelo perdão. Amém? Sustentados pelo favor do Senhor. Porque quando nós executamos a palavra de Deus, nós estamos sendo sustentados, abençoados por Ele. Um exemplo disso é quando você exerce o perdão. Essa palavra que você recebeu do Senhor, que você precisa perdoar, que é o seu dever, não é um sentimento, mas é uma ordem do Senhor, que devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. E quando você executa isso, você é abençoado. Porque enquanto você não assim procede, você está carregando um peso que não é necessário você carregar. Então essa é a palavra que nós recebemos do Senhor. Um sonho, o profético, saudável, forte, que podemos caminhar nessa palavra. Então se nos encheu de riso a boca. Eu fui buscando no original algumas palavras aqui. E quando aqui o salmista diz sobre a boca, é como a abertura de um poço, de um rio. Nos encheu de riso a boca. O rio de Deus flui a partir de nós. A manifestação de Cristo que tanto nós ouvimos aqui, é o rio de Deus fluindo a partir de nós. É o próprio Cristo fluindo a partir de nós. O rio de Deus, que são águas cristalinas, águas puras, águas que curam, águas que transformam, águas que levantam, águas que edificam as pessoas. Esses somos nós. Esse é você. O salmista está descrevendo a nossa vida, a tua vida. E isso você vive pela fé no Cristo que já habita em você. Se encheu de riso a sua boca. Você pode declarar isso esses dias. Deus tem colocado o riso, Deus tem colocado o rio dele em você. Não seja tímido, não fique somente para você aquilo que Deus tem depositado na sua vida. Você é portador do Cristo, que vivo está, que ressuscitou, que Ele mesmo disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo, que habita em nós. Por isso que nós podemos cantar, e nós cantamos, e gostamos de cantar, que nós não somos mais órfãos, nós somos filhos de Deus. Então você é portador desse rio, você flui esse rio, a tua boca se encheu de riso, e a língua de alegres expressões de louvor. É uma nova linguagem. Você tem palavras de vida. A palavra que Deus depositou em você não é palavra de morte, mas é palavra de vida. Por isso que quando você entrar em ambientes, e os ambientes estiverem em trevas, sem luz alguma, e você pode então começar a declarar palavras de vida naquele ambiente de morte, de destruição, seja o ambiente que for. Nós somos esses filhos de Deus que somos para transformar ambientes. O primeiro Adão perdeu o domínio do ambiente, e veio Cristo e nos dá o domínio do ambiente novamente.
Nós somos estes que fomos chamados por Deus para governar. Ele deu a terra aos filhos dos homens, amém? A terra pertence a nós. E temos ouvido nesses dias sobre terra, sobre semente, sobre declarar a palavra, sobre decretos sobre a terra. Foi ontem, terça-feira, aqui na Escola de Profetas, o profeta Paulo Ricardo estava mencionando sobre isso. É uma nova linguagem, é um novo falar, é uma nova conversa. São assuntos que vêm do céu, que a fonte é o Senhor, amém? Esse é você. A nossa língua de alegres expressões de louvor, de júbilo. Aqui fala de grito retumbante. Nós somos um povo feliz, um povo alegre. Um povo que expressa alegria, gratidão, que vive isso. Nós não somos carrancudos, tristes, cabisbaixos, não. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não importa o que você esteja passando aqui fora, nas circunstâncias aqui fora diversas, há uma paz no teu interior. Se você ainda não pode perceber isso, eu quero lhe informar que há uma paz no teu interior, que Cristo habita, Ele é o príncipe da paz. E então, quando não houver paz, você pode extrair de dentro de você a paz, que é o próprio Cristo que habita em você. Aleluia. Grandes coisas. No verso 3 diz, de Salmo 126, sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sabe algo que o Senhor nos lembrava hoje, sobre o que o Senhor tem feito, e algo que me chamou muita atenção, é que o Senhor tem nos tornado maduros, filhos maduros em Cristo Jesus, o que está descrito em Efésios, capítulo 4, sobre os 5 ministérios, que para isso que o Senhor instituiu os 5 ministérios, para que viesse à existência os filhos maduros, e eu posso ver, o Senhor me mostrava, que essas grandes coisas, também é esse amadurecimento, essa maturidade em Cristo Jesus, que o Senhor tem gerado nesta casa, e isso é motivo de gratidão, de alegria. O Senhor tem nos levado a níveis, na sua presença, de uma luz maior, de um esclarecimento maior sobre Ele mesmo, de conhecê-lo. O Pai tem revelado o Filho nesta casa, amém? Você pode ver isso. O Pai tem revelado o Filho na sua casa. Você pode olhar para trás um pouco e perceber como você chegou aqui e como você está hoje. O quanto você tem amadurecido em Cristo Jesus. Porque você resolveu render-se a Ele. Porque você resolveu render-se ao Senhor que habita em você. Porque antes você tinha um relacionamento com um Deus que era externo, mas agora você sabe, porque a palavra de Deus diz que Ele habita em você. Não simplesmente porque um pastor, um ministro, um apóstolo, um profeta, evangelista, um mestre lhe falou, mas porque o Espírito de Cristo que habita em você testifica com o teu espírito. Nós, os ministros, somos apenas facilitadores naquilo que Deus já começou a fazer em sua vida, querido. Você precisa ser bem consciente disso, que você é portador dessa graça, desse poder, dessa vida de Deus. E que você pode desfrutar e viver maturidade em Cristo Jesus. Aonde você não vive mais na alma, nem na carne, nem na alma, mas você vive no Espírito.
você vive firmado numa fé inabalável. Que você sabe quando você precisa de alguma fé, de uma confiança maior, de algo que de repente você não esteja acreditando, que você pode usufruir da própria fé do Cristo que habita em você. A fé de Deus. Amém? Você é um vencedor. Você é mais do que vencedor, porque Cristo venceu. Aleluia. Por isso estamos felizes, porque o Senhor tem nos amadurecido. E eu sou grato a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, no meu lar, na minha casa. O Senhor tem nos amadurecido como família aqui no corpo de Cristo. Nessa unicidade, onde nós reconhecemos que nós precisamos uns dos outros, que nós somos dependentes do Cristo, que nós podemos reconhecer o Cristo que habita em cada um, que nós podemos honrar uns aos outros e desfrutar uns dos outros. Que aquilo que de repente nós ouvimos aqui nesses dias, que aquilo que de repente eu não tenho, mas o meu irmão tem, que eu posso usufruir do que o meu irmão tem, de que de repente eu não tenho, que eu preciso dessa dependência mútua. Deus impartiu com você, Deus liberou para você algo que eu preciso. E você pode começar a ver isso dentro da sua casa. Deus liberou sobre o teu filho algo que você precisa. Deus liberou para a tua esposa algo que você precisa. Deus liberou para o teu marido algo que você precisa. Em todo lugar, nós precisamos uns dos outros. E o Salmo continua, no verso 4, Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Restaura, Senhor. Aqui é uma intercessão. Nós somos canal de Deus para colocar na brecha por outras pessoas. Assim como eu preciso de você, você precisa de mim. Os teus parentes, os teus familiares precisam de você. Nestes dias mesmo eu soube de alguém conhecido que estava caminhando com o Senhor e de repente voltou para o mundo das drogas. Então alguém pedia, interceda. E algo que Deus coloca em nós, que nós podemos nos colocar na brecha por outras vidas, para servir o corpo de Cristo, para servir os parentes, os familiares, os vizinhos, os amigos na escola, no trabalho, que nós somos estes embaixadores do reino de Deus, que o mundo está clamando, mostra-nos o Pai em você, mostra-nos Cristo em você. O mundo está sedento, as vidas estão clamando para que os filhos de Deus se manifestem, não apenas os religiosos. O mundo está enfadado dos religiosos. Até os religiosos já não aguentam mais assim de viver com eles mesmos, não é verdade? Eu era um desse tipo assim, eu era um religioso que foi indo, daqui a pouco eu não conseguia mais conviver comigo mesmo. Até que pela graça do Senhor, nós fomos nos desvinculando através de render-se a Cristo Jesus, de tudo isso. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto.
Restaura, Senhor, restaura-nos em Cristo. Esse é o nosso clamor. Você é o rio de Deus que pode fluir por essas vidas. Será que Deus pode contar com você? Ou será que você está esperando algo fenomenal, sobrenatural? Que você tenha um dom de cura, ou um dom de profecia, ou de repente ter um título para fluir o que Deus já depositou em você. Na jurisdição que nós vivemos, no novo pacto, você não precisa de um título para fluir o que Deus já depositou em você, que é o próprio Cristo. Todos nós somos ministros competentes do novo pacto. Títulos é uma questão de responsabilidade. A diferença somente é a responsabilidade, mas todos nós somos iguais perante o Senhor. Como é gostoso ouvir de Deus. Eu posso contar com você. Como é bom ouvir do Senhor. Obrigado porque eu posso contar com você, filho. Eu posso contar com você aonde eu te coloquei, aonde eu projetei, aonde eu desenhei e te coloquei. Filho, obrigado porque eu posso contar com você. Que você tem sido canal, você tem sido esse rio, esse ribeiro de águas cristalinas, águas puras, que cura vidas, que restaura pessoas. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Semear, aqueles que estão engravidando na palavra, fecundando na palavra. Você tem recebido palavras proféticas. Você pode liberar palavras proféticas. Porque todos nós somos proféticos. Nós temos aprendido, nós estamos aprendendo mais e mais. Todos nós podemos profetizar. Porque o espírito da profecia, que é o próprio Cristo, habita em nós. Então você é chamado para profetizar a partir de Cristo, na sua casa, para com seus filhos, para com seus irmãos, para com seus pais, marido, esposa. Enfim, todas as pessoas estão esperando uma profecia, uma palavra de vida, uma palavra de Deus da sua parte. A semente. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Por que em lágrimas? Porque de repente o contexto que você está vivendo não está de acordo com aquilo que você imaginou, com aquilo que você pensou de uma vida feliz, de uma vida de boa. Mas se você então abre os seus olhos espirituais e percebe quem você carrega. Então haja o que houver, venha o que vier. Você pode continuar, ainda que em lágrimas, semear palavras de vida sobre você e sobre outras vidas. Porque tem também a questão de muitas pessoas conseguem falar coisas boas e palavras proféticas e declarar e decretos e selar palavras sobre ela mesma. E vive rodeando sobre isso, mas não consegue liberar para outras pessoas. Não, nós somos chamados para tocar vidas, para investir em vidas. Esta é a maior riqueza que nós podemos viver, investir em vidas, em pessoas,
amar pessoas. É através disso que vem a prosperidade. A verdadeira prosperidade está em você e eu, em nós amarmos uns aos outros. E dedicarmos uns aos outros. Porque a promessa de Deus é que em júbilo ceifarão. Você que de repente está numa situação que você está chorando, em sofrimento, em humilhação muitas vezes, seja no trabalho, dentro de casa, o Senhor está falando para você: calma, tenha paciência. Ainda que você esteja em lágrimas semeando, você vai colher com júbilo. Você voltará. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Você voltará, você será trazido para dentro de novo, para viver a alegria do Senhor. Você é esse que faz parte, que está no corpo, para desfrutar, para viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quando você alegra o Senhor te fortalece. O Salmo mesmo diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Ao alegrar o Senhor, como que eu alegro o Senhor? Amar o Senhor acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. O Senhor se alegra. E aí você poderá ouvir, assim como o Pai falou para Jesus, e você poderá ouvir: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Filho, você me faz sorrir. Você me alegra. Porque você tem ouvido e obedecido. Você não apenas ouve, mas você ouve e obedece. Porque um dos segredos, um dos transportes para você estar ciente do teu propósito em Deus, do teu chamado em Deus, é a obediência. A obediência. Então, quando você está inserido na obediência, você sabe para onde você vai. Você sabe de onde veio e para onde vai. Porque você não está largado no mundo, nem dentro de uma igreja. Você está obedecendo a Deus e a sua paternidade. Porque o projeto de Deus é que a nossa paternidade nos enviasse. Nos envia para o propósito, para o desenho que Deus, para o projeto que Deus já fez sobre nossas vidas. Mas talvez você esteja perdido, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Qual o projeto de Deus para a minha vida? Se submeta, obedeça, e então os teus olhos vão se abrir para o que Deus tem sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, enquanto lança semente, mesmo chorando, você retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Esse trazer os feixes é que você será honrado, você será levantado. Assim como quando nós primiciamos e a primícia é levantada a Deus e apresentada a Deus, é a tua vida que está sendo apresentada. Não é apenas um recurso, um dinheiro. É a tua vida que está sendo levantada, que está sendo honrada. Trazendo os seus feixes. Quando você permanece firme, porque você está estabelecido em Cristo, e você está firme no Senhor, permanecendo nele. E ainda que chorando, ainda que em sofrimento, ainda que passando humilhação muitas vezes,
mas porque Cristo está em você e você permanece nele, você focaliza o Senhor, e a tempestade está, a volta está, altas ondas, e as pessoas à sua volta estão desesperadas, mas porque você está em Cristo, você está dormindo, você está descansando no barco, porque Ele estava assim, e você também está assim. E as pessoas à sua volta, seu marido, sua esposa, não sei, seus filhos, seus pais, seus parentes, seus familiares, estão desesperados. Não se dá que nós vamos morrer, nós vamos perecer. E porque Cristo habita em você, você se levanta e diz, não, calma aí, está tudo bem. Eu tenho uma palavra, eu ouço a voz do Senhor. Ele tem, é certa a sua promessa, que Ele não falhará, Ele é fiel. Ele é fiel, amém? Glória a Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Nós falamos sobre intercessão, que você é canal de Deus para vidas, para pessoas. Que você pode servir a Deus em qualquer ambiente que Deus te colocou nos locais, nos lugares, para ser canal de Deus para as pessoas. Não é por um acaso. As coisas não acontecem por acaso. Nós não vivemos pelo acaso. Nós vivemos por uma palavra profética. Nós vivemos por uma palavra de Deus, sustentados por sua voz. Você acabou de cantar aqui. Aqui estou rendido a ti, sustentado por tua voz, sustentado pela palavra. E se você é sustentado pela palavra, você pode, através dessa palavra, em Cristo, sustentar outras pessoas, ser suporte para outras pessoas. Porque a palavra de Deus diz que quando nós devemos suportar uns aos outros, é ser suporte, é ser coluna. Por isso que de repente está um transtorno no ambiente que você está. E você veio aqui para buscar uma resposta de Deus. E Deus te fala, você é a coluna, você é o suporte para essa situação aonde você está. É você mesmo que eu escolhi para sustentar as pessoas aonde você está. Essa é a resposta de Deus, porque Ele te capacita. Ele investiu na sua vida. Ele morreu na cruz. Jesus morreu e ressuscitou. E é assim que nós respondemos ao Senhor, obedecendo a sua voz, obedecendo a sua palavra. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, não precisa abrir, diz assim: distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Reparte com 7, mesmo com 8 que tens, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Distribua com generosidade o teu pão. Você tem se alimentado na casa do pão que é Cristo, e o Senhor está falando, distribua com generosidade o pão. Você é um cesto cheio de pão, do maná que desce do céu. Você é o portador de boas novas. Você é portador de vida, de saúde.
Você é portador. Por isso que quando vier o sintoma, a enfermidade, você deve declarar e profetizar a palavra, sustentado pela voz de Deus, e falar: aqui não, vai embora em nome de Jesus toda a inflamação, toda a dor, toda a infecção, toda a doença, toda a enfermidade. Sustentado pela voz que está dizendo: você é curado. Porque Isaías 53 declara que Ele levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor, toda a maldição na cruz do Calvário. E você é sustentado por essa palavra. Ah, mas estou sentindo um sintoma. Continua a declarar. E distribua esse pão para as pessoas. Seja este que distribui com generosidade. E quando a gente fala muito, quando fala disso, né, pode-se pensar sobre oferta. Esse versículo é usado para isso. Mas o Senhor está falando: há uma riqueza dentro de você. Cristo é a riqueza, é toda a preciosidade, toda a riqueza, toda a pérola preciosa está em Cristo Jesus. Toda a sabedoria, sabe? Tudo que precisamos e tudo que o outro precisa está em Cristo, e Cristo está em nós. E continuando no versículo 3 de Eclesiastes 11, diz assim: quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore debruce para o sul ou também para o norte, onde cair ali permanecerá. Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens nada colherá. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Deus quer revelar para você mistérios. Deus quer revelar para você algo que ninguém ouviu. Deus quer te contar segredos que ninguém ouviu. Sim. João, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. O que fazer para viver essa palavra? De que eu não entendo. Uma coisa: crer, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa viver pela fé. A Bíblia diz: o justo, e você é justo, através de Cristo. O justo não fala quem está trabalhando, quem não está trabalhando, quem ganha bem, quem não ganha bem. Não fala quem é empresário, quem é funcionário. Fala o justo. O justo viverá pela fé. Se render à voz do Senhor, à sua palavra, ao que Ele está te comunicando nesses dias. E muitas vezes você precisa se render apenas, mesmo sem entender. Quantas vezes você recebeu uma palavra profética, uma palavra vindo da parte de Deus e você não entendeu nada? A maioria das vezes, né? Esses dias eu ouvi uma palavra profética dizendo assim: olha, Deus está te dando mais uma chance de algo que você desistiu. E eu falei: eu desisti? Estou entendendo nada. Do quê? E não entendi nada naquele momento. Na próxima semana, isso aconteceu agora, de agosto para setembro. Na próxima semana eu recebo um convite. Olha, você quer fazer faculdade? Tem uma bolsa para você. Aí veio, palavra profética. Estou te dando mais uma chance de algo que você desistiu.
há mais de 8 anos atrás, eu comecei uma faculdade para cursar um curso superior e desisti com 1 ano e meio. E agora, Deus já concluiu e já concretizou, e eu já estou usufruindo de uma palavra profética que foi dita há 3 semanas, 4 semanas atrás. Estou cursando uma faculdade, que a princípio seria 50% de bolsa. No outro dia aumentou para 70%, 80%. Quando eu cheguei para fazer a matrícula, 80% de bolsa. As palavras proféticas que você tem recebido nesses dias, está para acontecer. Amém? Eu recebi outras palavras proféticas. E eu creio, tenho certeza que vai se concretizar. E eu vou usufruir de todas elas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou regar, eu vou alimentar, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou proteger. É isso que Deus está falando para você hoje. Você recebeu sementes, você recebeu palavras proféticas. Você precisa zelar, cuidar, proteger. Não atrapalhar o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando também. Eu li João 3:8 que diz: você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Você precisa, aqui fala de som, fala de tom, o tom da música. Deus está tocando uma música, tem declarado palavras sobre a tua vida, e você precisa captar o tom que está tocando a música. Porque senão você fica desentoado no meio da orquestra, e aí atrapalha o que Deus quer fazer. Eu tive assistindo alguns vídeos de pessoas que começam a música e erra, e depois fica aquele negócio de começar de novo, e para, e começa, e vai, e a música não flui, e não vai. E as pessoas ficam com vergonha alheia, né? Do outro que está tentando. Uma vez eu estava cantando numa igreja, adorando o Senhor, que eu faço desde pequeno. E aí eu comecei a música e repeti umas 4, 5 vezes. Estava com uma banda, a maioria da banda era da família, da minha esposa. E aí, por fim, nós percebemos no final que não estava dando certo, parou tudo. E aí era o tecladista que estava no tom errado. Você precisa estar alinhado com o que Deus está falando, com a palavra profética que você recebeu nesses dias. Você precisa alinhar esse tom, você precisa exercitar e ouvir, e a cada dia cuidar, zelar. E no versículo 6 de Eclesiastes, eu estou já finalizando, diz assim: logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Vigilância, determinação, permanência. E se tiver dificuldade com isso, leia João 15. Permanecer na palavra que Deus liberou sobre você. Porque é certo que se concretizará. Você recebe essa palavra? É certo que é real, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra. Ele falou, quando Deus fala, é. Não vai ser, não vai acontecer, não foi. Diz assim comigo: quando Deus fala, é. Pronto. Aconteceu.
Porque ele falou quando deu o último suspiro na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Pronto. Aconteceu. Foi. Mas se fosse hoje seria hashtag foi, né? Hashtag é. É assim na tua vida, viu? Já está acontecendo. Já aconteceu. Creia, apenas creia. Não precisa entender hoje. Apenas creia. Porque talvez você vai entender só no dia que concretizar. Assim como eu, nesses dias. No dia que... Olha, você quer uma bolsa? Pronto, palavra profética. Eu não estava lembrando, não estava entendendo. Mas no dia que se concretizou, eu abri os meus olhos. Eu falei, então eu vou obedecer. Porque se eu não estivesse no tom, se eu não quisesse ficar no tom da palavra, eu poderia não obedecer. E não estaria desfrutando. Porque poderia eu, ao invés de tirar uma paz de dentro de mim, porque nisso tudo que aconteceu, antes disso eu fui dispensado do meu trabalho. E agora, e se viesse assim, vem a faculdade agora, como que eu vou pagar isso? Como que vai ser? Se viesse esse pensamento, mas graças a Deus, o pensamento foi, sim, eu quero. Eu creio. E essa deve ser a tua resposta. Não fique pensando se isso, se aquilo, não, porque se Ele falou, Ele prometeu, Ele fará. E vai se cumprir. E Ele sustenta a sua palavra. Ele sustenta. Não precisa assinar um contrato. Quando Ele fala, pronto. Você pode lembrar disso quando os avós, bisavós, quando firmava uma aliança, um contrato que seja, apertava a mão do outro e falava, não, vai ser assim. Eu vou te vender o carro por tanto. 15 mil reais. Aí no outro dia, aumentava o carro 17 mil. Então os nossos avós e bisavós falaram, não, eu mantenho a palavra. Ainda que o carro aumentou, vai ser 15 mil. Hoje em dia não, hoje em dia é difícil isso. É só para filho de Deus manter a palavra. Porque muitos não mantêm a palavra. Amém? Mas Ele mantém a palavra. Ele firmou uma aliança contigo, um pacto eterno. E é para desfrutar hoje e para a eternidade. É para desfrutar agora e para a eternidade. E por fim, no versículo 7 de Eclesiastes, diz assim, como é agradável ver a luz, e estimulante sentir o sol do raiar do dia. Quem é essa luz? Quem é o sol? Cristo. Cristo, tudo começa nele, termina nele, tudo volta para Ele. Tudo converge nele. Então o versículo termina assim, como é agradável ver a luz em você. Como é agradável ver o brilho de Cristo em vocês. Como é bom saber que vocês estão sendo cuidados por Deus, zelados pelo Senhor. Que vocês são inabaláveis para o bem. Como é agradável estar no meio de um povo inabalável, um povo firme na palavra, que está ouvindo e vivendo a palavra dia após dia. Como é agradável, como isso me alegra, sentir o sol do raiar do dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ao raiar do dia. O dia na sua vida é hoje, o dia é Cristo, Cristo é o dia. É o sol da justiça,